Olá, bem-vindos a mais um Religare, programa que te convida a refletir sobre temas como arte, cultura, sociedade, política, religiosidade e tantos outros. O tema que a gente vai discutir hoje é sobre o envelhecimento, um tema que te convida a olhar para a sua trajetória de vida e se perguntar se você está envelhecendo saudavelmente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no relatório apresentado em 2015, ela define o envelhecimento saudável como processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada. E para falar desse tema, que é tão importante, nós convidamos hoje Ana Paula de Freitas. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, acompanhante terapêutica, é mestra em psicologia, psicodramatista, didata supervisora, especialista em gerontologia e coordena um grupo de apoio aos familiares de idosos com transtornos mentais da Clínica Trilhas. É isso, né, Ana? Sim, sim. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. E a gente começa falando justamente, né, que a Organização Mundial de Saúde diz que em 2025, já pertinho, né, o Brasil será o 6º país do mundo com um grande número de idosos, compreendidos dentro do Estatuto do Idoso, com idade acima de 60 anos. Considerando esse aspecto, né, de envelhecimento da população, quais seriam as reflexões sobre o aumento da expectativa de vida e como contribuir para a manutenção de uma vida, né, de um envelhecimento saudável? Então, Jaqueline, assim, hoje um primeiro ponto que a gente precisa de reafirmar é que a ideia de que o país, o Brasil, é um país jovem, ele já não existe mais, né? Já foi divulgado lá nos idos dos anos 60, 70, e hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. Então, parece que 2025 é lá, né? Há anos atrás, quando a gente estudava sobre o envelhecimento, fala 2025, alguns estudos fazendo projeções para 2030, mas fato é que hoje as pessoas que estão nos vendo podem fazer uma experiência empírica de caminhar pelas ruas, caminhar pelos shoppings, caminhar pelas praças, e o que a gente vai ver é uma quantidade muito maior de pessoas 60 a mais, né? Então, essa é uma realidade. E com isso, as políticas públicas, elas também foram sendo modificadas. Aliás, nós só envelhecemos como população devido às melhores condições de vida, né? A menor pobreza, a vacinação, aos cuidados em saúde, ao Serviço Único de Saúde, né, ao SUS, que teve acesso, permitiu acesso das pessoas à saúde. Então, esta é uma realidade e que nós precisamos, como país, pensar e seguir pensando as políticas públicas, desde pensar a previdência até hábitos individuais, para que a gente possa seguir cuidando das pessoas em todas as idades e especialmente no envelhecimento. Falando de políticas públicas, né? Quais políticas públicas esse nosso idoso tem acesso hoje? Aqui em Uberlândia, por exemplo, né? O idoso ele tem acesso a quê? Quais espaços, quais ambientes, seja de saúde, né? Ou seja de acolhimento para outras áreas? Então, a gente pensar um idoso específico, a gente vai generalizar muito. Então, nós temos... a Uberlândia é uma cidade que oferece vários serviços
para várias pessoas, a saúde pública, a parte de arte, cultura, ainda com todas as dificuldades que nós temos, ainda precisamos sempre mais, mas nós temos alguns equipamentos, tanto de arte, cultura, de educação e de saúde, que são acessíveis, né? No campo da assistência social, existem, para aquele idoso que necessita de cuidados, que não tem condição de morar sozinho, né, que não tem condição de... ou que tem uma renda baixa, tem vários serviços da assistência social. Na parte de atividades físicas, de cultura, de grupos específicos, né? Nós temos os centros, os CEAs, né? Que é os Centros de Atendimentos aos Idosos, que tem alguns pela cidade, né? A gente tem o próprio Conselho do Idoso, que é um conselho que tem esta preocupação com as várias políticas, com divulgar estas e cuidar da verba destinada, né, aos idosos. Nós temos toda a parte de saúde. Na parte da assistência social nós temos as instituições asilares para aquele idoso frágil, né? E no campo da cultura, para o idoso ativo, a gente tem vários equipamentos. A Secretaria de Cultura, né, promove espaços diversos em que os idosos ativos frequentam, tanto quanto as pessoas adultas que não chegaram lá ainda, né, as crianças. Então, nós temos... Hoje, o que você vai observar, e aí falando de serviços de cuidado ao idoso, o idoso frágil, vai começar a ocorrer, como já está ocorrendo aqui em Uberlândia, um aumento de centros-dia, que são aquelas instituições que abrigam os idosos que não têm condição de ficar sozinhos, mas que não vão ser institucionalizados. Então, essa é uma realidade também que já há muito tempo tem grandes centros, e Uberlândia agora já está recebendo. Institucionalizar o idoso frágil. Muitas vezes também é negar a sua própria voz, né? Existe uma crença que ficou velho, já não tem mais o que dizer. Muitos mitos e muitos preconceitos, né, com a pessoa idosa. Que mitos são esses, né? Que preconceitos são esses, e como isso pode provocar um adoecimento nessas pessoas maduras, né, idosas? Bom, acho que um primeiro ponto é a gente pensar o sistema econômico que a gente vive. A gente vive no sistema capitalista, e o sistema capitalista exige o quê de nós, trabalhadores? A produtividade. A gente precisa de produzir. Bom, dado isso, nós temos um incômodo. O que fazer com as pessoas quando elas não produzem? E no caso do idoso, o que fazer com o idoso que não mais produz? Porque ele produziu uma vida inteira. Mas o que fazer? Então, esse é um incômodo do nosso sistema econômico, social, legal, né? E é um incômodo muito em vários outros países, né? Mas a gente está falando de pessoas, de crianças, de adultos também, que não têm condição de produzir no sentido esperado pelo sistema econômico. Então, nós precisamos de quê? A gente precisa de garantir o mínimo de dignidade para essas pessoas. Para as pessoas que não podem produzir ou não mais produzir de acordo com o que a maioria das pessoas
acabam fazendo a maior parte dos trabalhadores, né? Então, é preciso haver esse cuidado para a dignidade da condição humana, né? Então, é preciso das políticas tanto de renda, evidentemente, né? E esses equipamentos de abrigar as pessoas quando não têm essa capacidade de autogestão. Agora, você toca num ponto que o que a família, e acaba acontecendo muitas vezes, que a família, diante do seu parente, do seu idoso, ela se encontra, do seu idoso frágil, ela se encontra com um problema grande, que é como é que eu posso cuidar do meu pai, da minha mãe, do meu avô, que precisa agora e não tem mais condição do autocuidado, né? A gente sabe que quando o idoso perde renda, porque a aposentadoria sempre é mais defasada, menor, quando ele a tem, e aí isso entra num problema ético. Mas veja, nós não podemos deixar esse problema só na mão da família ou só na mão do Estado. Então, é preciso, e o Estatuto do Idoso já prevê isso, só que muitas vezes não acontece, mas a gente precisa garantir essas condições, que seja um cuidado que divida esse cuidado entre o Estado, que vai entrar com esta ajuda, e os cuidados familiares. Lá no Estatuto do Idoso está previsto isso, né? A responsabilidade do cuidado do idoso frágil, ela precisa ser dividida, né? Quando a família não tem condições, é a família quem vai cuidar. Quando ela não tem condições, precisa de ter equipamentos de saúde, de assistência social, de lazer, né? E quando esse idoso é abandonado? Quando ele é abandonado, ele precisa desse cuidado, precisa de entrar assistência social para ajudar. Ele não pode ser abandonado de jeito nenhum, né? Ele precisa de ter uma seguridade social, ele precisa de ter esse equipamento. Para isso, a gente precisa lutar, né? Para ele ter essas condições, para que o Estado possa garantir essas condições, né? Porque a gente precisa de entender, né, Jaqueline, que nós temos, veja a configuração familiar hoje, né? Se a gente tem uma pessoa que precisa de cuidados, um pai, uma mãe, um avô que precisa de cuidados na casa de uma família pequena, que em geral é família pequena, e todos precisam trabalhar, todos precisam produzir renda, quem é que vai poder ficar? Quem é que hoje tem condição de ter uma pessoa cuidando sem precisar trabalhar, né? Sem uma pessoa, um familiar que se dispõe? É muito difícil isso, não é? Então, por isso, mais uma vez, a gente precisa de garantir que a lei se cumpra, né? Que os governantes, as prefeituras, os governos de estado, a União, promovam essas políticas de cuidado para esse idoso, que vai ser, da agora para frente, cada vez mais, né? Nós vamos precisar. Então, o idoso abandonado, ele pode ser uma realidade. A gente pode ver mais isso porque a gente está vendo mais pessoas envelhecendo, não é? E muitas vezes ele não é ouvido também, né? Ele não tem, como ele não tem mais capacidade produtiva, é como se tudo aquilo que ele produziu ao longo de toda a sua vida não fizesse mais sentido. Ouvir aquilo que o idoso ainda tem para oferecer, as suas demandas, as suas dores, né? As suas insatisfações, porque talvez aquilo que a família está oferecendo para ele não é o que ele de fato quer. E essa voz, muitas vezes, em alguns lares, talvez ela não seja
né, não seja nem perguntado se é isso mesmo que ele deseja, porque como ele já não produz tanto, talvez ele não precise mais dar a sua opinião sobre o que ele de fato quer. Aí você está falando desse ponto que é o relacionamento, né? A qualidade do relacionamento intrafamiliar à medida que a pessoa vai envelhecendo. E, de fato, modifica, né? Modifica o sistema familiar à medida que os papéis sociais vão se modificando. Não é? Porque uma coisa é você ter um idoso que, por exemplo, normalmente, o homem que fica fora de casa a vida inteira trabalhando, né? Um pai numa família que fica passa a vida inteira fora de casa e ele se aposenta, ou ele adoece, ou ele adoece e se aposenta, ou vice-versa, né? E ele passa a ficar em casa o dia inteiro, na convivência com filhos adultos, com esposa. Então, como esse sistema familiar vai se modificar com essa nova configuração? O que fazer com isso? Aí é a questão do sistema familiar que vai precisar se rearranjar para acolher esse novo jeito das pessoas interagirem, das pessoas estarem. Não é tarefa fácil, evidentemente, né? Requer muito cuidado, muita paciência, muito diálogo, né? entre as pessoas daquele núcleo familiar para esse cuidado, para esse rearranjo. Nós encerramos hoje o nosso programa Religares sobre envelhecimento, mas a gente volta na próxima semana.